Eu queria pegar o gancho desse livro novo que está saindo do Francis Chan. Eu tive a oportunidade de ler ele em inglês e eu fui muito impactado por ele, porque ele fala umas coisas muito fortes, né? Como uma das evidências da obra do Espírito em nós é essa busca e esse interesse pela unidade, porque é uma obra do Espírito, né? Essa busca da unidade. E eu queria te perguntar o seguinte, por que, e eu só posso falar da realidade brasileira, onde eu conheço mais a fundo, nós temos tanta dificuldade com a questão da unidade enquanto igreja brasileira? Ô Douglas, isso não é só uma dificuldade da igreja brasileira. Isso é uma dificuldade da igreja. A gente precisa entender a igreja como uma pessoa. Uma pessoa que nasceu lá em Jerusalém e que vai alcançando a sua maturidade na história. A gente não pode fragmentar a igreja como se ela fosse uma estrutura, uma instituição. Ela é uma pessoa sendo construída. Tá, um homem coletivo. Um homem coletivo, uma pessoa, o corpo de Cristo sendo formado com a consciência de Cristo. Então, nós estamos avançando, assim que nós estamos avançando para a nossa plenitude de expressão, a gente também está avançando para a nossa plenitude de entendimento. E aí a unidade do Espírito representa essa consciência de uma pessoa madura. Então, a falta de consciência da unidade é própria da nossa imaturidade. Então não é simplesmente uma deficiência conjuntural. A gente não pode tratar isso como se fosse um esforço de ordem. Isso é um esforço de natureza. Talvez muitos dos nossos esforços de unidade estejam fracassando, porque a gente pensa que a questão da unidade é de ordem e ela é de natureza. Quando eu olho para o processo criativo de Deus, Deus parte da natureza para a forma. Então Deus diz, nós vamos fazer uma imagem de quem nós somos. Esse é o princípio criativo de Deus. Então, é quem ele é expressado numa forma. Então a semelhança vem antes da imagem. Então Deus começa tudo fazendo a partir da identidade, quem ele é. Aí o que ele faz revela quem ele é. Então nós estamos tentando um esforço de produzir a unidade a partir do que nós fazemos e não a partir da consciência de quem nós já somos. Okay. Então a unidade tem que ser um esforço de amadurecimento na consciência de quem nós já somos, natureza. E aí nós vamos encontrar nas nossas formas de expressão testemunhos dessa unidade. Por isso que é a unidade do Espírito. E aí o Francis fala muito bem sobre isso, porque não é uma questão de fazer alguma coisa que Deus está mandando, mas é ser a melhor expressão de quem ele é. Então, sem unidade, não há expressão efetivamente espiritual. Tanto que um dos exemplos dele no livro é a Trindade. Pronto. Então, ele é unidade. Então, é quase como se a gente está tão acostumado ao pragmatismo sistemático que a gente interrompeu o processo da salvação na graça. Como se a salvação se consumasse na graça. Não, a salvação se fundamenta no amor, se revela na graça, mas ela se consuma na comunhão. Então é o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. Então, a graça é o meio de sermos reconciliados à relação íntima. Por isso que o apóstolo João diz, tudo isso que eu estou dizendo para vocês é para que vocês tenham comunhão. Ok. Com o Pai e uns com os outros. Então a consumação da nossa salvação não está na celebração da graça, está no testemunho da comunhão. Então nós só seremos efetivamente maduros se a gente se reconhecer como irmão, tendo reconhecido Deus como Pai. E ainda a gente está num limiar como o filho mais velho. Ele não tinha dificuldade de reconhecer o pai. Ele tinha dificuldade de reconhecer o irmão. Entendi. Então a nossa maturidade não está em simplesmente venerar Deus na sua divindade, porque é até conveniente. Então, muitas vezes eu venero Deus como Pai porque eu sei que Ele é Deus. Meu Pai é Deus. Não, meu Deus é Pai. E eu só vou saber que Ele é efetivamente Pai se eu tiver consciência clara de quem são meus irmãos. Uau. Entendi. É por isso que você vê umas disparidades de um cara sair do culto e bater na esposa. Exatamente. Então, isso revela que a nossa compreensão de salvação está equivocada. Não é só com a esposa que ele é assim, é com todo o resto. Um cara que tem dificuldade com a prostituição é porque ele pensa que a prostituta é a corruptora dele.
e não ele o responsável por ela. Então ela representa a perdição dele, ele não representa a salvação dela. Então ele é vítima da sedução e não responsável para resgatá-la, porque ele não vê como irmã. Num certo sentido, por que ele não vê? Porque a gente disse o seguinte: se ela se converter, ela será sua irmã. Entendi. Então nós colocamos uma condição para a relação, sendo que eu deveria apresentar para ela a relação. Então, se eu tivesse entendimento da natureza, eu apresentaria para ela essa consciência espiritual e não institucional. Então, porque ela é irmã, eu vou tratá-la como irmã para que ela se converta. Uau, entendi. E aí eu passo a ser responsável por ela. Por que ele bate na mulher? Porque ela é uma concorrente dele no caminho do céu. Ela está perturbando ele. Ela o irritou, ela tirou ele do sério. E aí no caminho de céu, ele entra num instante de inferno, entendeu? Ela está me levando para o inferno quando eu estou querendo ir para o céu. Então ele vai agredir, mas ele não é responsável, porque ele não tem responsabilidade da comunhão. Ele só tem o direito da salvação, porque o nosso processo de salvação parou na graça. Então agora eu transformei a graça no direito de salvação e não a graça como instrumento de responsabilidade para a comunhão. E aí eu começo a pregar a graça como direito de salvação. Eu vou lá para a prostituta e digo: se você não se converter, você vai para o inferno. Mas não é ela que tem que se converter a mim. Eu é que tenho que me converter a ela. Ir lá e buscar minha irmã. É minha irmã que está lá. Então, se eu apresentar para ela um irmão, ela vai ver o pai. Então eu estou esperando que ela creia para que eu creia, sendo que eu tenho que crer para que ela creia. Eu sei quem é o pai dela. Eu sei o que o pai dela já fez por ela. Ela que não sabe. Ela pode não saber que é irmã. Ela pode não saber que é filha, mas eu sei. Porque eu conheço o pai dela. E porque eu conheço o pai dela, eu sei que ela é minha irmã. Então ela não tem que escolher ser minha irmã. Ela pode tomar a decisão de ser. Porque eu não apresentei para ela a opção de ser minha irmã. Eu apresentei para ela a condição de ser minha irmã. Ela pode se submeter a essa relação ou recusar isso. Mas nunca escolher. Não é uma opção. Não é opção. É uma decisão. Porque não é alternativo. Então eu tenho que apresentar para ela o meu compromisso incondicional. Porque a partir do momento que eu coloco isso de forma condicional, isso deixou de ser espiritual, isso deixou de ser uma obra do Espírito e passou a ser uma obra nossa. Então nós estamos fazendo uma obra que é a obra do Espírito, porque nós não cremos na unidade, nós não cremos no todo espiritual, nós não cremos no corpo espiritual. É como se nós estivéssemos formando o corpo e não revelando. Então, não é a parte que dá sentido ao corpo. É o corpo que significa a parte. Então, a minha consciência de corpo é que vai dar significado na parte. Então, eu não tenho direito de parte. Eu tenho responsabilidade de todo. Então, a salvação não me dá direito de parte. A salvação me apresenta a responsabilidade do todo. Por isso que Paulo diz: tudo que eu fizer, não é só culto, não, qualquer coisa que eu fizer, sem consciência de corpo, de unidade espiritual, eu tô acumulando maldição sobre a minha vida, porque eu estou fazendo de acordo com o meu próprio interesse. Então, quando o cara evita a prostituta para não ir para o inferno, ele está perdendo a sua alma. Porque ele está salvando quem? Si mesmo. A si mesmo. E aquele que tentar se salvar se perdeu.